mas a percepção de valores, tanto valores jurídicos, valores de conhecimento, também me agradece enquanto pessoa. Lembre da exortação. Viver de acordo com as provas dos autos, a vossa consciência e o senso de justiça de cada qual. 17h40, depois eu tenho a palavra para poder. Obrigado, Excelência. Só o tempo de me dirigir a... Silêncio. Já que esse tempo né? Vamos bem, porque quando eu fiz isso aí, o senhor não tinha ainda não tinha terminado o debate e não tinha alegado a questão. Então, o senhor se incomoda assim de eu levar uns 10 minutinhos, só para eu ter o retorno? Claro, fique à vontade, Excelência. Então, o senhor quer que eu aguarde o senhor para... Não, fica à vontade. Perfeito. Senhoras juradas, senhores jurados, cá estamos de volta. Tentarei ser breve, mas com o risco de fazer igual o Ministério Público. Não falar 1 hora, mas faltando 10 para completar 1 hora. Vamos lá. Belas as considerações do Ministério Público. Faz jus à competência, né, que possui. Mas, mais uma vez, na tentativa de confundir os senhores jurados, é jogado nas costas da defesa uma falha processual. E não só uma falha processual, uma insuficiência de prova, que não pode ser atribuída à defesa, de forma nenhuma. Rapidamente eu vou pontuar, porque essa tentativa de confundir os jurados, ela foi feita maquiando situações, manipulando situações. Divagou-se, contou história, e eu não vi um elemento suficientemente convincente para dizer que de fato o Nelson foi que matou Divino. E vou dizer o porquê suficientemente convincente, pegando o último trecho, inclusive, da fala do próprio Ministério Público. Quando o Ministério Público menciona que, se precisar de testemunha ocular para condenar o autor de crime, ninguém vai ser condenado, tudo bem. Mas pensem bem, na ausência de um cadáver, é possível a condenação? Sim. Temos o caso lá, famoso, do goleiro Bruno e da Elisa Samúdio. Mas nesse caso, existiam outros elementos de provas convincentes, que levaram os jurados a ter um juízo de certeza. Nesse caso, não. Além de não haver testemunho ocular, os depoimentos são pautados em boataria. E todo mundo chega aqui e afirma, eu vou dizer todo mundo, porque os senhores já ouviram os depoimentos, eu não quero ficar cansando-os mais, retornando aquilo que tem tudo, nós já vimos aqui hoje. E aí, todo mundo vem e disse, não, eu não posso afirmar que foi ele que matou. Não, a própria Daiane disse que não podia afirmar que foi o Nelson, que ela ficou sabendo por ouvir dizer. E aí, quando a gente fala, ok, não tem lá, como diz o Ministério Público, testemunha ocular. Qual outro elemento de prova que o Ministério Público aponta que lhes dá a certeza absoluta de que foi o Nelson que efetuou o disparo? Por que eu digo que é a manipulação? O Ministério Público, ele menciona a perícia técnica, né? A prova pericial. O exame local de crime e o exame cadavérico.
Ok. O exame cadavérico atesta a morte, atesta as lesões, os tiros, tudo bem. O local de crime, a dinâmica que foi feita. Mas isso não é contestado. Isso é materialidade do crime de homicídio. Todo mundo sabe que Divino foi morto por tiro de arma de fogo. Isso todo mundo sabe. O problema é que essa prova pericial apontada pelo Ministério Público, ele só traz isso. O tiro, que foi de 38, a posição decúbito dorsal, que o corpo foi encontrado, como é que estava o local de crime no momento que a perícia chegou, né? Mas não diz quem foi que matou, quem foi que deu o tiro. A perícia não informa isso. Ninguém aqui está discutindo que Divino foi morto ou não foi morto por tiro. Isso não está em discussão aqui. Mas quando o Ministério Público usa essa prova técnica, ela quer dizer assim, a prova técnica está dizendo que matou, então foi ele mesmo. Mas não é assim, não tem esse dizer. Então, a ausência de uma testemunha ocular, ela pode sim ser substituída por outros elementos de prova, desde que esse elemento de prova seja convincente. E é isso que não tem aqui. Aí ele usa o depoimento de vago, né, por exemplo, da Jane. Tá bom. O depoimento da Jane. Ele transmitiu aqui a primeira vez e transmitiu agora o depoimento dela. Mas eu vou lembrá-los o que é depoimento. Primeiro, depoimento é dinâmica, pergunta e resposta. Eu pergunto, a pessoa responde. Ele pergunta, a pessoa responde. Isso é a dinâmica de um depoimento. E por que a pessoa é ouvida na delegacia de polícia e depois ela precisa vir repetir aqui na frente do juiz o que ela testemunhou? Porque lá na delegacia, a pessoa vai, diz o que quer. Lá não tem o chamado contraditório, não tem a ampla defesa e nem a plenitude de defesa, que é o que vigora aqui hoje no plenário do júri. Então essa prova, quando ela é constituída lá em sede de polícia civil ou federal, investigativa, ela tem que ser judicializada. Perceba, a doutrina, os livros, jurisprudência, que são o conjunto de julgados do Brasil, entende que se a prova não tivesse sido judicializada, se o depoimento tivesse sido colhido tão somente, por exemplo, lá na delegacia de polícia, e esse depoimento não tivesse sido reafirmado na frente do juiz de direito, a pessoa não pode sequer ser levada a júri, sem outras provas. Veja a importância da judicialização, porque é aqui, na frente da autoridade judiciária, que é o juiz de direito, sobre o manto, a coberta, o amparo do contraditório, amparado pela ampla defesa. O que é contraditório? É justamente isso. Lembra que eu disse que na delegacia a pessoa vai lá e diz o que quer? Se alguém de Vossa Excelência já registrou ocorrência um dia, sabe como é. Você vai lá, diz, a pessoa te faz umas perguntas, coloca lá, pronto. Não tem a outra pessoa te perguntando, mas vem cá, como é que é isso? Quem já participou de outros julgamentos sabe que muitas das vezes a pessoa começa a responder, a testemunha começa a responder para o Ministério Público uma coisa, quando a defesa começa a fazer outras perguntas de outra forma, ela começa devagar, começa que ela já muda o enfeite, e aí começa a surgir um elemento novo, contar a história diferente do que foi contado a primeira vez. Isso é o contraditório. A testemunha tem que ser contraditada, tem que ser perguntada de várias formas. Isso é a dinâmica de pergunta e resposta. E na dinâmica de pergunta e resposta em juízo da Jane, ela disse, olha, eu não lembro, não sei. Aí o Ministério Público pega o depoimento dela e vai lendo. E ela vai reafirmando. Não, foi isso mesmo. É desse jeito mesmo. O que é isso? E ainda aumenta um ponto. Nossa, todo mundo na cidade sabia. Ela é um depoimento que diz, com toda essa amplitude, o que aconteceu. E aí eu volto a lembrar. Aquela testemunha que veio aqui, me vagou o nome dela agora. Não, a que foi a questão da assinatura, me devagou, me perdoe. Exato. Ela, da mesma forma, ela mudou o depoimento dela, dado em delegacia de polícia. Só que o depoimento dele
não ajuda a acusação. O depoimento dele atrapalha a acusação. Por que o depoimento atrapalha? Porque cai por terra de que o Divino havia ameaçado, que o Nelson havia ameaçado o Divino, cai por terra, derruba a tese da acusação de que o Nelson havia conversado para ele mesmo, que ia matar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Então o depoimento não ajuda a acusação. Então, claro, por óbvio, a acusação não vai usar. Quer descredenciar, descaracterizar. Eu quero o café. Aqui vai todo jeito. Obrigado. O depoimento dele. Mas o da Jane ele quer valorar. E aí ele disse: realmente, a testemunha hoje na frente do juízo, ele reconheceu a assinatura dele, né? E ele também reafirmou o depoimento que ele deu aqui hoje, que é o que eu estou mencionando agora. Só que eu pergunto aos senhores: antes ele havia dito e afirmado também na frente do juízo de que a assinatura não era dele. Eu mostrei para os senhores a assinatura e se verificaram que há certa diferença entre uma e outra, como eu disse antes para os senhores vão julgar. Agora, quem é que na condição dele aqui, depois de ser levado lá para trás, ter ficado submetido numa sala, depois de ter sido enviado um advogado para ele, sendo alertado que ele poderia responder processo, falso testemunho e até talvez sair daqui preso? Rapaz, quem é que não mudaria dizendo: não, eu reconheço, se o problema é reconhecer a assinatura, eu reconheço. Mas nem isso fez com que ele mudasse a versão aqui de que Nelson não disse nada para ele. Isso aconteceu na frente dos senhores jurados, não é criação minha. E isso foi dito aqui. Então por que é importante trazer isso? Nós não estamos aqui, a defesa não está criando situação. Eu estou trazendo exatamente o que aconteceu. O que aconteceu na frente de todos nós. E é por isso que não chegou a lugar nenhum. É manipulação. E é claro que a decisão são dos senhores. Aqui os senhores julgam como quiserem. Não tem que justificar a votação. Estão condenando, estão absolvendo. E por que estão fazendo isso? Podem votar porque gostam do Ministério Público. Podem votar com o Ministério porque gosta dele. Pode votar porque me achou simpático. Ou pode votar contra mim porque me achou enjoado. Não interessa o motivo. O motivo pertence apenas a cada um dos senhores. E ninguém fica sabendo como votou. É impossível pela dinâmica. Não tem como saber. Essa dinâmica foi criada para que cada jurado, possa julgar com tranquilidade. Sobre a questão do advogado, inclusive foi meu colega, Dr. Michel Chimango, que acompanhou o depoimento da Jane. Porque ele não produziu prova, porque ele não perguntou. Bom, o depoimento que a menina que a testemunha está lá prestando, já é vago. O defensor técnico está vendo que o depoimento está lá sendo colhido daquela forma, né? É igual você pensar o depoimento: fulano, você tem um carro azul, não tem? Se ele está na dúvida se é azul, se é roxo, eu falo: tem. Sem induzimento. É como se um próprio Ministério Público estivesse prestando testemunho para testemunha. Isso acontece mais. Ora, a testemunha falou assim: não, me levaram para eu assinar um documento lá no velório. Aí veio aqui uma retificação. O jurado ainda pontuou. Indagou a questão da data, né, de uma para outra. 2 meses de diferença. Aí, foi bom porque a testemunha já foi dispensada, né? Mas era de se perguntar à testemunha: foi você que procurou a Polícia Civil para consertar seu depoimento ou foi eles que te procuraram para consertar? Como é que foi isso? Porque ele afirmou que não foi nem na delegacia. E por que a Polícia Civil procurou ele depois de 2 meses
para ratificar depoimento? Porque se ele disse hoje, em juízo, que não disse nada daquilo, porque aqui ele deve testemunhar o quê? Que Nelson não disse para ele, que Nelson nunca falou para ele que ia matar o Divino, que não teve história de arma, que não despediu, que não teve nada disso. Se ele fosse procurar lá, por que ele não procurou então para dizer isso? Está errado. Está errado. E esse erro, não sou eu que produzindo. Ué, mas um depoimento depois de 2 meses, não é estranho, porque retificação de depoimento, às vezes tem alguma coisa errada, a autoridade policial vai tentar corrigir na hora. Ou a pessoa chega em casa, às vezes lê, nossa, aqui ficou escrito errado, eu vou voltar lá pedir para alterar. Ó, doutor, eu quero que você altere meu depoimento. Mas depois de 2 meses, quase 3. Por quê? Será que é porque foi surgindo novos depoimentos e foi preciso ser adequado uma coisa com outra? Eu não posso afirmar. Eu trago o fato, sendo voz do acusado, para que vossas excelências analisem. A informação está dada. Cabe a vossas excelências julgarem se o posicionamento meu tem fundamento ou não. Está lá no papel, existe, assim como a situação acontecida com as testemunhas. Sobre essa Jane, por exemplo, perceba, o depoimento dela para o promotor de invalidade, o da Daiane também, mas a própria Daiane chamou a dona Jane aqui de doida quando foi prestar depoimento. Ah, aquela doida? Ai. Sobre o depoimento, o interrogatório do acusado. Como eu disse na sustentação inicial, não é minha intenção nem demonizar a vítima, que está condenada à sepultura, e muito menos utilizar da situação frágil, dada a idade, de saúde do acusado. Porque no meu entendimento, enquanto defensor, esse processo não é causa apelatória. Nós estamos trazendo aqui de circunstâncias e fatos. Mas, lembram que eu disse para os senhores que talvez para julgar e entender o outro, é necessário se colocar no lugar dele? Mas não sendo nós como nós somos, mas sim como ele é. Fazer aquele esforço mental de tentar entender ele, a condição dele, como ele é. E aí eu gostaria que nesse exercício mental, Vossa Excelência se colocasse no lugar dele, sendo ele, com a instrução que ele tem, com as dificuldades físicas que ele tem, no sentido de compreensão do ambiente desse. Do ambiente desse aqui, que nós estamos hoje, por exemplo. De um ambiente da primeira audiência dele, que, salvo engano, ele foi ouvido por vídeo, né, doutor Michel? Lá da penitenciária. Da penitenciária, né? Olha a dinâmica estrutural do local. Ele foi ouvido por videoconferência, já com problema de surdez, um ambiente que não é preparado. Como é que se atesta que esse homem teve uma compreensão na hora de responder? Aqui, na frente de todos nós, é difícil talvez compreender uma certa testemunha que está presencial? Então, a gente não pode, no entendimento da defesa, começar a fazer juízo de valor acerca dessas circunstâncias que não foram pontuadas e que, na verdade, não podem ser levadas em consideração, dentre a condição que ele mesmo possui, que é diferente da nossa, é diferente da minha, de percepção de realidade, de entendimento. Se qualquer pessoa fica com medo quando é intimada para ser testemunha, eu acho que fica com medo até para ser jurado. Eu nunca fui jurado, mas não é confortável nem para ser jurado receber uma decisão judicial. O oficial de justiça na porta, ir para a delegacia, é péssimo isso. Todo mundo tem medo desse trem. É horrível. Imagine você, com a sua vida em jogo, preso, você vai lá na frente de uma autoridade judiciária, do lado de um promotor de justiça te fazendo pergunta, ambos com enorme conhecimento jurídico de vida e tudo mais.
Só que ele está lá no presídio, preso, no meio de um computador, com o policial penal lá, né, trabalhando perto dele, fazendo a segurança, porque tem que fazer mesmo. E a condição psicológica? Para não falar outras, de audição, de visão, de entendimento, de compreensão. É muito outra. Então, utilizar isso, apenas isso, como prova, fazendo juízo do valor, eu entendo que não seria, não um meio adequado, mas um meio legítimo para se alicerçar um decreto condenatório de tão gravidade que é um decreto condenatório por homicídio qualificado duplamente. Porque é só isso que tem, o que mais resta? O fato dele não estar na cidade depois do crime? Mas tá. Aí eu volto a dizer, cadê a dinâmica de prova desse sentido, de todo esse contexto? Quem conhece a realidade, como eu disse sempre, são os senhores que moram aqui na região. Eu não sei, por exemplo, como é a condição de trabalho aqui. A dificuldade de trabalho, mais no ramo dele, trabalhava na prefeitura, com o braçal. Qual foi a proposta de trabalho dele? Isso não foi explorado antes. E aí qual que é a dificuldade? Não foi explorado, por exemplo, a partir de investigação quando ele foi preso. Aí qual que é a dificuldade? Qualquer coisa que a defesa traga, ela é manipuladora, ela é artimanha, ela é álibi. Então, quando o Ministério Público diz aqui, mas a defesa não provou. Bom, a dinâmica da lei foi criada para que quem acusa prove. E veja bem, se todo esse enredo de ameaça que Nelson sofreu, e que Nelson sofreu, segundo o promotor, não tem embasamento no processo, mas quem trouxe informações de ameaça e agressão foram todas as testemunhas que tiveram aqui. Ele só confirmou, mas as testemunhas é que afirmaram, e que afirmou que quem agrediu ele era o divino. Mas enfim, vamos supor que depois da prisão, ou mesmo depois desse processo, depois da morte de divino, começasse a defesa de Nelson produzir, levar a delegacia, vamos fazer, teve ameaça tal dia, divino ameaçou tal dia. Sabe como isso seria explorado aqui agora? Uma tentativa de se furtar, de responder ao processo, criar justificativa, um álibi. Sempre para a acusação tem alguma coisa. Então agora ele usa, porque ele não registrou, podia ter produzido essa prova, mas se produzir essa prova, seria uma artimanha da defesa. Como não tem prova? Não tem prova, a defesa não se incumbiu de produzi-la. Mas aí eu volto a dizer o que eu disse antes. Existe prova sim. De divino contra Nelson. E essas provas, quais são elas? São as informações do processo. Mas eu não quero considerá-las elas. Então como é que desconsidera essa prova e considera o boato? O mesmo depoimento. Nós vamos separar o depoimento em duas partes. Essa aqui serve para mim, essa aqui não serve? Então tá, a parte da agressão que divino fez com Nelson não me serve, mas vai me servir a parte dos boatos que fala que ele matou. É lógico, é coerente? Existe coerência nisso? É por isso que eu manifestei e manifesto reafirmando sempre que é empurrar de goela abaixo a condenação. Eu me comprometi com os senhores no início desse julgamento que não me arredaria 1 milímetro da prova do processo. Eu não me arredei, eu estou tratando apenas do que está aqui e do que não está aqui. As pegadas, né? Na verdade eu disse pegada, mas lá tem rastro. O significado é o mesmo, rastro e pegada. Mesma coisa. Eu falei pegada, mas está lá escrito rastros. Como é que desconsidera? Mas o boletim de ocorrência não trouxe isso. Mas como é que eu vou saber agora o porquê que o PM não relatou? Porque o PM disse para ele
Tanto que ele afirmou no depoimento. Mas e se essa afirmação fosse uma afirmação da seguinte forma: o PM disse para mim, né, chegou lá, o PM disse para mim o seguinte, que viu o Nelson correr. O Ministério Público quer dizer, mesmo estando sem instalar no boletim de ocorrência, de que pronto, estava lá a prova certa. Mas agora as pegadas de duas pessoas, o rastro de duas pessoas na cena do crime, não pode ser considerada e representada como prova de dúvida, porque não está no boletim de ocorrência. Um representante do Ministério Público da envergadura do que nós temos aqui hoje, com quase 30 anos de carreira, dificilmente passaria despercebido uma situação dessas pegadas. Não passa. Mas é claro que a pessoa faz o estudo do processo, eu faço, ele faz, e extrai do processo o que vai amparar a sua tese. O problema é que a tese que a defesa extrai desse processo favorece o acusado. E eu não conheço o Tonho Boró. Eu até estou curioso para conhecer. Eu sei que eu nunca mais vou esquecer desse nome, Tonho Boró. Tonho Boró foi mais falado nesse julgamento que o próprio réu, ou do que a própria vítima. Eu não conheço, mas quero conhecê-lo, se ele estiver vivo, né? Espero que sim. Mas o que tem a vida com o do Tonho Boró, com a do Nelson, com a do Divino? Nada. Se o Tonho Boró foi condenado, andava torto, agora anda reto, foi absolvido, está reto, aleluia, que bom para ele, ué. Que bom para ele. Mas isso não tem a ver aqui com o nosso caso que está em julgamento. E é por isso que eu digo que, quando a prova, eu sempre costumo dizer, quando a prova do processo é frágil, a pessoa consegue se amparar em tudo. Pega em tudo. Se a ponta de esperança está passando, voando, ele quer apanhar ela. Falou-se aqui de novo em verdade e em justiça. Justiça é dar a cada um o que é seu. Pelo menos é a minha elementar mais próxima de justiça. Cada um dos senhores pode entender pela própria definição de justiça. E também de verdade. O que é verdade? Eu aprendi que verdade, cada um tem a sua. Ninguém é dono dela. Depende da sua forma de olhar, da sua forma de observar, das suas convicções. E ela sempre tem mais de um lado. Diz o ditado, parece que são dois lados, né? Qual é a verdade aqui? Qual é a verdade? Depende da forma que vocês vão considerar. Nós temos formas aqui de verdade. Nós temos a verdade que Divino foi morto por tiro de arma de fogo lá na sua residência. É uma verdade? É uma verdade. É uma verdade. Nós temos a verdade também de que que não existe prova suficiente para condenar uma pessoa nesse processo. Também é uma verdade. Então estamos falando de fato e de verdade. E nós temos a terceira verdade, que não há prova de que foi o Nelson que disparou esse revólver, efetuou os disparos contra o Nelson. Nós temos uma quarta prova de que os depoimentos todos são por meio de boato, que ninguém viu nada, um foi passando para o outro. Nós temos uma quinta verdade, que é inegável, que a testemunha que estava aqui também alterou o depoimento com a Jane, que é o depoimento que o Ministério Público sustenta, mas e que ele, além de manter o depoimento sob pressão acerca da assinatura, sob o risco de responder processo de falsidade ideológica, de falso testemunho, desculpa, ele afirmou que o Nelson não disse nada para ele. A pressão que aquele homem estava aqui perigava até ele mentir para se salvar, mas ele foi honesto, teve hombridade e manteve o que ele disse. Essas são as 5 verdades que eu pontuo por hora para falar de verdade. Como eu disse, tem que haver o alicerce em alguma coisa.
Algo que me chamou a atenção também no final da fala do Ministério Público foi o fato do Ministério Público dizer que se os corpos de jurados absolverem hoje o Nelson, a justiça não estará sendo feita. Porque seria mais um homicídio impune, né? Então tá bom. Então o Ministério Público quer que Vossas Excelências condenem o Nelson por conta da estatística de impunidade. Que culpa o Nelson, eu, ou cada um dos senhores jurados tem, que são juízes de fato, do índice de impunidade ser grande? Quer dizer, ele vai pagar pelo pacto da ineficiência estatal? É assim. Então, peraí, o Estado é ineficiente, o índice de impunidade é grande porque a justiça não funciona nesse país, e a culpa é do Nelson. Então ele é que paga o pato? Não, então vamos prender o cara, porque vai diminuir a taxa de impunidade, a estatística diminui. Bom, mas para diminuir a estatística de impunidade, primeiro tem que condenar um culpado. Não é condenando um inocente que nós vamos diminuir o índice de impunidade. Percebam que até no índice de impunidade se agarra o Ministério Público buscando um decreto condenatório. É isso que eu chamo de condenação a qualquer custo. Eu teria mais algumas coisas para falar, mas não quero ficar mais uma vez cansando Vossas Excelências. Eu acho que o conteúdo foi bem explorado e esgotado. Toda a prova foi produzida aqui na frente de Vossas Excelências. Eu acredito que tanto a voz da acusação quanto a voz de defesa trouxe elementos suficientes para que Vossas Excelências possam tomar a decisão. Eu gostaria de, antes de finalizar, apenas explicar a quesitação. E antes de falar dos quesitos, que são as perguntas que os senhores vão responder, acerca do Divino e do Nelson, eu vou falar do quesito da testemunha Deuslande. Aqui pergunta, lá no final, último quesito, a testemunha Deuslande Jesus Borges praticou o crime de falso testemunho ao afirmar não ser verdadeiro o conteúdo do seu depoimento constante em sede policial sobre o caso do homicídio do Divino Carlos Souza Ramos? Por que eu vou começar por esse aqui? Excelências, eu não acho justo condenar aquela testemunha. Eu não acho justo condenar. Aquela testemunha foi a única que falou alguma verdade aqui hoje. E sabe por que foi a única que falou alguma verdade aqui hoje? Porque foi ela que estava sob pressão. Ela que estava sob pressão. Ela poderia até ter mudado o depoimento, que prejudicaria o réu. Mas ele manteve. Não é justiça, na minha humilde visão. Por mais que o Ministério Público tenha pedido para quesitar, que ele responda por esse crime. Então eu peço, primeiro, antes de qualquer coisa, que Vossas Excelências considerem e não marquem a opção sim, que marquem nesse caso o não. Já tratando dos quesitos referente a Divino e Nelson, que nós estamos tratando aqui hoje, nesse Tribunal do Júri, chamado, por muito de Tribunal das Lágrimas, porque tratamos aqui só de tragédia, Um é tragédia do túmulo, outro é tragédia do cárcere, é só tragédia dura. Primeiro quesito. No dia 3 de dezembro de 2013, por volta das 23 horas, na sede externa da residência da vítima, situada no endereço tal, bairro tal, em São Luís do Norte, a vítima, Divino, sofreu as lesões indicadas no laudo de exame cadavérico que foram suficientes para seu óbito? Bom, aqui está perguntando o seguinte: o Divino morreu em razão das lesões dos tiros de arma de fogo? Nesse ponto, tanto a acusação quanto a defesa concordam. Sim, ele morreu vítima de tiro. Então, a votação seria a indicativa pelo item sim, porque de fato Divino morreu vítima das lesões provocadas pela arma de fogo. O segundo quesito diz: o réu Nelson, no dia, local e horário narrados na denúncia,
efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, divino, provocando as lesões indicadas no laudo de exame cadavérico e que foram causa suficiente de sua morte, esse quesito defesa e acusação discordam. A acusação pede para que seja marcado sim e a defesa um não. Nesse quesito é que os jurados reconhecem que a tese da defesa é a correta, que há, por exemplo, insuficiência de prova para condenar e que, portanto, o item a ser marcado seria o não. O terceiro quesito é o chamado absolutório. Não tem motivo específico. Diz assim, o jurado absolve o acusado. Aqui você pode condenar ou absolver, a depender de qualquer critério. Então, o jurado absolve o acusado, a defesa pede que sim. A acusação que não. O réu Nelson agiu sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Esse quarto item é aquela manifestação que a defesa fez acerca do privilégio que é a redução de pena. Se por qualquer circunstância os senhores entenderem que de fato Nelson matou o divino, aqui pede que reconheça que esse crime, se é que entendem que foi cometido por Nelson, seja aplicada a redução de pena, em razão de ter sido cometido, se é que foi, por uma injusta provocação da vítima, estando o réu levado a agir em razão de violenta emoção. E aí, chegando nesse quesito, se chegar, a defesa pede que seja marcado o sim. No item 5, trata já das qualificadoras, recurso que dificultou a defesa do ofendido e do motivo torpe. O réu agiu mediante traição, emboscada, dissimulação, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. A defesa pede que não reconheçam o motivo torpe. Tem os motivos aqui elencados, que eu mencionei acerca da vingança, né, e tudo mais, que eu não preciso repisá-los para evitar aí o desgaste. A motivação do crime, lá no item 6, imputado ao réu Nelson, foi torpe? A defesa sustenta que não, e pede que Vossas Excelências também julguem pelo não. E o 7 seria a questão da testemunha, que eu já mencionei. Essas são as quesitações. A defesa encerra por agora, não sem antes aproveitar que o Ministério Público voltou à tribuna. Excelência, e aí peço para que o senhor me permita cumprimentá-lo pessoalmente, porque no elogio vindo de um profissional de sua envergadura, confesso que eu sairei desse plenário hoje muito honrado. Eu não o conhecia pessoalmente, mas sabia que por aqui existia um grande tribuno. O senhor, além de ser um grande tribuno, é um tribuno muito honrado. Então, muito obrigado pelo elogio. Foi um prazer debater com Vossa Excelência, um debate de altíssima qualidade. E eu só queria, ao final, fazer essa homenagem ao senhor, porque, de fato, eu fiquei muito honrado e lhe agradeço. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Excelência. Tudo bem? Precisam de 5 minutinhos? 5 minutos. Não é pro ato, pro Chico e terceira pessoa. Mas eu queria ressaltar, hoje a gente dá valor nesse depoimento do advogado, vou lembrar, o advogado também estava acompanhando esse depoimento. Se quisesse contestar a validade ou a velocidade desse depoimento, deveria ter o tempo na hora, ou trazer elementos de prova que pudessem